ele vai e volta e tem um resultado extraordinário. Deixa eu falar algo para você. Toda vez que você obedecer a Jesus, você vai ter um resultado extraordinário. Você pode ter que trabalhar? Pode ter que pegar nas redes, entrar no barco, remar, lançar as redes, trazer as redes com peso, mas você vai ter um resultado extraordinário. Agora, toda vez que você tentar desobedecer ao Senhor Jesus, você vai ter muita frustração. Mas quando você obedecer a Ele, você vai ter um resultado extraordinário. Então Pedro, quando ele aceita Jesus, quando ele segue Jesus, ele tem por volta dos 30 anos de idade. Eu falei qual a idade que ele tem? 30 anos de idade. A Bíblia, segundo os estudiosos, vão dizer que ele viveu mais ou menos 65 anos de idade a 70 anos de idade. Então, se ele aceitou Jesus com cerca de 25 a 30 anos e morreu com 65, 70 anos, ele viveu então quantos anos aí seguindo Jesus, sendo fiel a Jesus? Mais de 30 anos. Quando ele tem um encontro com Jesus, ele, a partir daquele momento, pro resto da vida dele, ele vai andar sendo fiel ao Senhor Jesus. Mas entenda bem, durante o ministério de Jesus, ele vai andar com Jesus por cerca de 3 anos. Nesses 3 anos, ele vai aprender, como se ele estivesse entrando numa escola profética, uma escola apostólica, enfim, ele está entrando numa escola, e essa escola, ela é liderada por quem? Por Jesus, o melhor professor, o melhor pastor, o melhor líder, o melhor rei. Ele está tendo esse privilégio. Tanto é que o próprio Jesus falou: olha, muitos reis que vieram antes de vocês, muitos profetas que vieram antes de vocês, quiseram e oravam para ter nascido nessa geração, para ter o privilégio de andar com o Filho de Deus. Então Pedro, ele vai andar por 3 anos para aprender com Jesus Cristo. Aqui Deus já está falando o seguinte, que a gente precisa ter um guia, ter um líder, ter um mestre, ter uma referência, para a gente aprender com ela. Pedro vai aprender como? Vendo o que Jesus faz, ouvindo o que Jesus ensina, participando do ministério de Jesus, servindo ao Senhor Jesus, observando, andando com Jesus. Por esses 3 anos ele vai viver coisas extraordinárias, como andar sobre as águas. A Bíblia fala que Pedro andou sobre as águas, como pescar um peixe para pagar o tributo por Jesus e por Pedro, e dentro do peixe estava uma moeda, porque Jesus falou: vai lá e pesca, e dentro desse peixe vai ter uma moeda. Como na casa de Pedro, ou na sogra de Pedro, que ela estava enferma, e Jesus tocando nela, a febre saiu. Pedro vai experimentar milagres extraordinários, como a libertação de um homem possesso por uma legião de